Olá pessoal. Bom, houve uma interrupção brusca no nosso vídeo anterior, uma série de problemas aqui no equipamento, tá? Tive que dar uma pausa, não foi possível dar sequência, e agora então vamos ver se a gente consegue concluir isso aqui. Nós estávamos falando então da natureza jurídica da participação. E mencionamos lá o artigo 31 do Código Penal. Disse a vocês que a natureza jurídica da participação é que ela é considerada acessória, porque só há participação pelo artigo 31 do Código Penal se houver início de execução da conduta principal. É isso que o artigo 31 menciona, tá? Não havendo início de execução da conduta principal, a participação não gera nenhum efeito penal, ok? Portanto, como ela é considerada acessória, nós verificamos aí quando não se pune a participação. Então, pelo artigo 31 do Código Penal, descobrimos que a participação tem natureza acessória, portanto, ela só vai existir se existir a conduta principal e exatamente em decorrência desta acessoriedade da participação, nós indicamos ou concluímos ou conseguimos ver a partir do artigo 38 quando não se pune a tentativa. Explicamos isso lá no nosso vídeo anterior, no finalzinho ainda que meio tumultuado. O questionamento que eu tenho para fazer agora, extraído desta acessoriedade da participação, é: quando que a participação passa a ser punível? Nós vimos lá pelo artigo 31 quando ela não é punível. Nós precisamos analisar agora quando ela é punível. E a doutrina extrai desta acessoriedade da participação 4 teorias. A teoria da acessoriedade, acessoriedade porque a natureza jurídica da participação é que ela é considerada acessória à conduta principal. Portanto, deste artigo 31, nós extraímos 4 teorias, denominadas teoria da acessoriedade, porque a participação tem caráter acessório. Para entendermos quando que a participação é punível, nós precisamos fazer um comentário sobre essas 4 teorias. Nós temos então a teoria da acessoriedade mínima, da acessoriedade média, da acessoriedade máxima e da hiperacessoriedade. São essas 4 que nós vamos analisar e elas estão relacionadas aos requisitos do crime. Veja, pela teoria da acessoriedade mínima, para que haja participação, basta que o agente concorra para um fato típico. Ou seja, para a teoria da acessoriedade mínima, não se exige a presença da ilicitude nem da culpabilidade. Veja, para existir crime, nós já acabamos de analisar recentemente, eu preciso que o fato seja típico, ilícito e culpável. Para que ocorra uma participação punível, pela teoria da acessoriedade mínima, basta que o partícipe concorra para um fato típico, ainda que ele não seja ilícito, ainda que o agente não seja culpável. Despreza-se a análise da ilicitude e da culpabilidade, basta o fato ser típico para que já exista participação. Qual é a crítica que se faz à teoria da acessoriedade mínima? A crítica que se faz é que, se o Código Penal tivesse adotado a teoria da acessoriedade mínima, o partícipe cometeria crime mesmo se ele auxiliasse alguém que estivesse agindo, por exemplo, com uma excludente de ilicitude. Exemplo, numa legítima defesa. Então imagine a seguinte situação. O indivíduo que pratica a conduta principal não cometeria crime,
o que praticasse a conduta acessória responderia pelo crime. Imagine vocês o seguinte exemplo. O indivíduo está num bar, desarmado, e de repente entra nesse bar o seu desafeto armado. E ele, vendo que o desafeto está caminhando na direção dele com arma em punho, e ele desarmado, ele vai ter que correr. Senão ele vai morrer. E aí uma terceira pessoa que está próximo a ele está armado, mas não tem nada a ver com aquele conflito. E essa terceira pessoa, vendo que o indivíduo pode ser alvejado, retira o revólver que ele está portando e diz ao desarmado: olha, eu tenho um revólver aqui, você quer utilizá-lo em sua defesa? E ele passa a mão no revólver e fala: obrigado. Atira e repele a agressão injusta que ele estava na iminência de sofrer. Veja que esse indivíduo acabou cometendo um fato típico. Ele repeliu uma agressão injusta. Se ele não atira no indivíduo, ele seria morto. Ele não comete crime. Quem atirou não comete crime, porque o fato é típico, porém não é ilícito. Mas há fato típico, há. Quem emprestou a arma é partícipe daquele indivíduo. Quem atirou está em legítima defesa e não comete crime. Quem emprestou a arma, pela teoria da acessoriedade mínima, já havia punição a ele. O partícipe já seria punido nesta condição. Então eu chegaria à seguinte situação: o autor principal, aquele que efetuou o disparo e matou, não cometeu crime algum, porque estava em legítima defesa. O que emprestou a arma vai responder por homicídio doloso, em participação. Olha o absurdo que chegaríamos. Portanto, a teoria da acessoriedade mínima, que determinava a participação como punível, a partir do momento que ele concorria para um simples fato típico, foi descartada pelo Código Penal. Segunda teoria da acessoriedade da participação, a chamada teoria da acessoriedade média, ou às vezes aparece teoria da acessoriedade limitada, tanto faz. Para esta teoria da acessoriedade média ou limitada, há crime a partir do momento que o partícipe, então há punição, é punível o partícipe a partir do momento em que ele, partícipe, colabora, concorre para a prática de um fato típico e ilícito, não precisando ser o culpado. Ok? Então agora eu tenho um injusto penal, o fato é típico e ilícito. Porém, sendo o agente culpável ou não sendo o agente culpável, eu já tenho participação se alguém concorreu, se alguém auxiliou de alguma forma. Participação moral ou participação material. Ok? Então veja, pessoal, não se trata de autoria mediata. Na autoria mediata, nós ainda vamos falar dela, o inimputável, ou seja, o agente que age sem culpabilidade, é mero instrumento da vontade do autor. Por isso que ele é autor mediato. Aqui, no caso, não é dessa forma. Aqui, o agente inimputável, ele não é usado como instrumento do crime. Porque se ele for usado como instrumento do crime, eu tenho autoria imediata. Aqui, na acessoriedade média ou limitada, o terceiro participa de ilícito praticado pelo inimputável. É diferente a situação. Então aqui, na verdade, quem está praticando o ilícito é o inimputável. E o terceiro o auxilia. É diferente da autoria imediata. Na autoria imediata, o terceiro usa o menor como instrumento da sua vontade para a prática do crime. Aqui não. Aqui estou diante de concurso de pessoas. Então imagine a seguinte situação. Eu chamo uma criança, 7, 8 anos de idade, e falo assim para a criança: olha, você vai lá e coloca esse veneno no copo daquela pessoa. Agora é uma autoria imediata. Eu é que quero matar. Eu uso o menor como instrumento da minha vontade.
É diferente da participação na acessoriedade média ou limitada. Que aqui basta o fato de ser típico e ilícito, mesmo que o agente não seja culpável. Exemplo, um menor de idade, portanto inimputável pelo sistema biológico, chega em você e diz o seguinte: olha, eu vou praticar um assalto e eu preciso da sua moto emprestada. Você me empresta a moto? Você fala, empresto. Você empresta a moto para o menor praticar um assalto. Você é partícipe da conduta do menor. Aí o menor sai com a sua moto e pratica o assalto. Veja, qual é o ilícito do menor? O ilícito do menor é um ato infracional análogo ao roubo. Então ele não pratica crime, ele pratica ato infracional. E você que emprestou a moto, você é partícipe do ato infracional, você é partícipe do roubo. Porque para o Código Penal, e esta foi a teoria adotada pelo Código Penal no artigo 31, a participação passa a ser punível a partir do momento em que o fato é considerado típico e ilícito, mesmo o agente sendo inimputável. Então, quando você auxilia um maior de idade imputável a praticar um crime, você é partícipe. E quando você auxilia um menor de idade, o auxílio para que o menor de idade pratique crime, você é partícipe do mesmo jeito. Mas você vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Não, só ele que vai. Você vai responder pelo Código Penal. Você será partícipe do crime de roubo e ele vai responder por ato infracional análogo ao roubo. São duas situações totalmente distintas. Entendido? Então o Código Penal adotou esta teoria, a teoria da acessoriedade média ou limitada. Basta o fato ser típico e ilícito, não importando se o agente venha a ser inclusive inimputável. Se você auxiliar um agente inimputável e ele praticar um injusto penal, ou seja, um fato típico e ilícito, a participação sua já passa a ser punível. É a partir desse momento que ela passa a ser punível. Tranquilo? Terceira teoria, que a doutrina também menciona, a teoria da acessoriedade máxima. Ou, às vezes vai aparecer, teoria da acessoriedade extremada. Tanto faz. Agora aqui, só é possível punir o partícipe se o autor principal praticar um fato típico, ilícito e o agente for culpável. Agora é preciso os três requisitos para que possa haver punição do partícipe. Tá? Então, veja, não há participação quando alguém induz um menor a cometer um crime. Por quê? Porque nessa situação agora, se o Código Penal tivesse adotado a teoria da acessoriedade máxima ou extremada, se você induzisse um menor a cometer um crime e o menor fosse lá e praticasse o ilícito, praticasse o ato infracional, ao contrário da teoria anterior, da acessoriedade média, agora aqui, o maior de idade, o partícipe, não seria punido. Por que não seria punido? Porque só haveria punição se o fato fosse considerado típico, ilícito e o agente fosse culpável. Como o menor não é culpável, não haveria também participação. Ok? Então veja que absurdo nós chegaríamos. Várias pessoas, se o Código Penal tivesse adotado a teoria da acessoriedade extremada ou máxima, várias pessoas passariam a utilizar-se de menores, tá, praticando crimes em concurso de pessoas com o menor, porque como o menor é inimputável, e colocaria o menor para realizar a conduta principal e o maior ficaria realizando a conduta acessória. Logo, se não haveria culpabilidade para o menor, não haveria culpabilidade também para o partícipe. E aí todos ficariam impunes, o que seria um absurdo. Tá? É óbvio, não há dúvida nenhuma de que isso iria ocorrer. Então, eu iria chamar um menor para cometer um crime de homicídio junto comigo. Eu queria matar aquela pessoa, convencia o menor a ele também passar a querer matar aquela pessoa. E aí, no momento de realizar o ilícito, eu entregava o revólver para ele, falava, você atira. Aí o menor iria lá e atiraria. Agora veja,
pela teoria da acessoriedade máxima, como foi o menor que realizou a conduta principal, como foi o menor que matou, o fato é típico e ilícito, mas o menor não é culpável, logo não haveria também punição ao partícipe, eu ficaria impune. Então, perceberam como usaria-se de meios para que os maiores permanecessem impunes? Por isso que o Código Penal não a adotou. Mas ela existe, está aí na doutrina, ok? A quarta e última teoria é a chamada teoria da hiperassessoriedade. Tá? Hiperassessoriedade. Pela teoria da hiperassessoriedade, agora ela vai além do crime. Ela busca também a punição. Então, para a teoria da hiperassessoriedade, só se poderia punir o partícipe se o fato principal fosse típico, ilícito, o agente fosse culpável e ainda punível. Portanto, agora, além dos 3 requisitos do crime, exigia também a condição de punibilidade. Nós vamos ver isso lá na teoria da sanção penal. Então, veja, se houvesse a extinção da punibilidade em relação ao autor, aquele que realiza a conduta principal, por exemplo, a morte do autor, a prescrição do crime, são causas extintivas da punibilidade. O partícipe também ficaria impune, apesar de ele ter auxiliado, concorrido por um fato típico, ilícito e sendo o agente culpável. Se não houvesse punibilidade, se houvesse uma causa extintiva da punibilidade, não se punia também o partícipe. Então imagine você a seguinte situação. O indivíduo A empresta a arma para o B, porque o B quer matar alguém. Aí o B vai lá e mata a vítima. Ao matar a vítima, o B sai correndo, o que é natural nos crimes de homicídio. O indivíduo efetua os disparos e corre. Ao correr, ao se afastar, ao fugir, ele vai atravessar uma via pública. E ao atravessar a via pública, ele vinha a ser atropelado por alguém. E morria no local. Então veja, nós temos um fato típico ilícito e o agente que realizou esse fato típico ilícito era culpável. Era uma pessoa maior, consciente, agiu com vontade e você emprestou a arma para ele. Só que logo após consumar-se o crime de homicídio, com a arma que você emprestou para ele, ele foi atropelado e morreu. Se ele morreu, não tem como puni-lo. Pela teoria da hiperassessoriedade, e a morte dele extingue a punibilidade. Se o fato é típico, ilícito, o agente é culpável, mas há uma causa extintiva da punibilidade, nesse caso ele morreu, não tem como punir o morto, o partícipe também ficaria impune. O que vocês já perceberam também é um absurdo. Então, se eu queria matar alguém, eu pedia para alguém fazê-lo, eu assessorava ele, ao realizar o crime de homicídio, eu ia lá e dava um jeito de matá-lo também. Porque aí eu ficava isento de responsabilidade daquele ilícito, que é um absurdo total. Portanto, vocês perceberam que das 4 teorias que eu mencionei, somente a teoria da acessoriedade média ou limitada é a que tem mais coerência com os temas que nós estamos analisando, principalmente com o artigo 31 do Código Penal. Logo, daí você extrai que se a conduta principal, se houve atos de execução na conduta principal, só a partir desse momento é que o partícipe pode ser punido. Sem o início de execução, eu não tenho punição do partícipe. Porque havendo o início de execução, significa que eu vou ter um fato típico e aquele fato típico precisa ao mesmo tempo ser ilícito. Portanto, com isso eu consigo identificar quando a participação não é punível e a partir daí quando ela passa a ser punível. Ok? Por isso que a natureza jurídica da participação é de acessoriedade. Ok? Tranquilo?
Pessoal, nós temos alguns pontos importantes para falarmos a respeito desta participação, mas eu vou deixar isso então para a próxima aula nossa online aí na segunda-feira. Online não, ao vivo, né, na segunda-feira, tá? Porque senão o material de vocês de 2 aulas vai ficar um material muito extenso e vai extrapolar aquele período que vocês teriam de aula, tá? Vou encaminhar aí para vocês esses vídeos como forma de complementar o que nós perdemos na segunda-feira, tá? E pela quantidade de tempo que nós tivemos do material que eu estou encaminhando para vocês, seria mais ou menos a matéria desenvolvida nas 2 aulas que estavam agendadas, ok? Um abraço a todos, nos encontramos na segunda-feira.